Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje no nosso segundo encontro das quartas excepcionais, né? Escolhemos hoje como tema de debate falar sobre os limites da devolutividade dos recursos excepcionais, que foi justamente o tema da dissertação de mestrado de Ive. É um tema sensível, não? É um tema que exige muita atenção da gente, né? Então, assim, é um prazer receber todos vocês aqui, quem esteja nos assistindo. Quem puder aqui se inscrever no meu canal do YouTube para os próximos encontros, se quiser também colocar o sinalzinho para tocar nos nossos próximos encontros, né, Ive? E vamos começar. Na verdade, eu vou deixar hoje a palavra com Ive, porque realmente foi o assunto dela. E assim, Ive, eu queria ver se eu conseguia. Eu te faço algumas perguntas, conforme eu tiver alguma dúvida, sabe? Mas assim, eu realmente gostaria de deixar a palavra toda com você. E aí a gente vai conversando. Se eu tiver alguma questão que eu achar importante pontuar, eu pontuo. Mas siga aí, se apresente se quiser novamente. Eu e Ive, a gente escolheu, né, fazer esses encontros, porque todas duas adoram esse tema, o Tratado dos Recursos Excepcionais. Eu sou servidora pública, ela advogada, para quem ainda não assistiu nosso outro encontro, ficar sabendo aqui. Vamos lá, Ive, siga aí, como você achar melhor. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer podermos nos reunir, nos encontrar mais uma vez. Como o Dulce bem falou, esse é o segundo encontro do nosso projeto, chamado Quartas Excepcionais. Nós faremos, enfim, encontros quinzenalmente às quartas-feiras, para que possamos debater temas, enfim, controvertidos, polêmicos, sobre os recursos excepcionais. O tema de hoje, a Dulce, na verdade, me deu um presente. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre o tema que eu tratei na minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo. Eu falei sobre devolutividade dos recursos excepcionais. Na época que eu defendi, em 2014, o Código de Processo Civil atual ainda não tinha entrado em vigor. Na época eu foquei muito na definição do alcance interpretativo do texto da súmula 456 do STF. Hoje a gente já pode incluir na nossa discussão o artigo 1034, caput, parágrafo único, e isso tudo conjugado às normas constitucionais que tratam do tema, o 102, inciso 3, e o 105, inciso 3. Eu preparei até um roteiro aqui, porque eu costumo me empolgar muito com esse tema, então eu vou tentar seguir um roteiro aqui para poder ter uma clareza de raciocínio, até porque o posicionamento que eu defendi na minha dissertação e no qual eu ainda acredito e acho que é o mais acertado, ele é totalmente minoritário. Como eu vou ter oportunidade de falar ainda, uma parcela muito pequena da doutrina defende a extensão aí dessa devolutividade na mesma aqui na minha dissertação. E, atualmente, eu não tenho o respaldo da jurisprudência. Então, hoje, eu acho que a gente vai ter que fazer aí um pouco da diferença entre expectativa e realidade. O que eu entendo que seria o certo, em quem eu me apoio doutrinariamente, mencionar julgados dos tribunais superiores que já defenderam esse posicionamento, e a realidade explicar qual é o entendimento majoritário da doutrina e o que tem prevalecido nos tribunais superiores. Para começar a minha fala, eu acho que a gente tem que tratar aí inicialmente de, enfim, fazer 3 esclarecimentos aí com relação a premissas básicas para a gente poder chegar nesse desfecho aí. A primeira delas é falar um pouco sobre efeito evolutivo. Em seguida, falar um pouco sobre distinção entre tribunais de cassação e tribunais de revisão. E, por último, esclarecer aí as peculiaridades constitucionais dos recursos excepcionais. Com relação à primeira premissa, eu acho que falar de efeito devolutivo, em geral, e aí principalmente, enfim, nos recursos excepcionais, a gente não pode falar de efeito evolutivo sem falar de Barbosa Moreira e Nelson Nery Júnior, porque, enfim, são os nomes aí mais abalizados que trataram desse tema.
O professor Barbosa Moreira, ao tratar do tema efeito devolutivo, ele faz uma distinção. Ele diz que o efeito devolutivo tem uma dupla dimensão, na verdade, a dimensão da extensão e a dimensão da profundidade. A dimensão da extensão é orientada pelo princípio dispositivo, ou seja, o que a parte quer que o tribunal, enfim, o tribunal ou o tribunal superior vai apreciar dentro dos limites da sua sucumbência, dentro dos limites da sua insatisfação. Então, assim, a extensão do julgado vai ser dada pela parte. Eventualmente, ela pode sucumbir numa parcela maior do pedido, numa quantidade maior de pedidos, e ela vai escolher, de repente, seja para, enfim, uma avaliação aí de chances de risco do recurso, enfim, ela pode escolher, dentro do que ela sucumbiu, contra o que ela vai se insurgir. A profundidade já seria a outra, né, face do efeito devolutivo, que independe da vontade da parte. Segundo Barbosa Moreira, dentro deste capítulo impugnado, delimitado pela parte, seriam devolvidas as questões, enfim, de fatos e fundamentos discutidos pelas partes na instância inferior, eles seriam automaticamente devolvidos à instância superior, ainda que não expressamente colocados nas razões recursais. Ele diz, inclusive, que isso é um efeito automático dessa vertente aí da profundidade do efeito devolutivo. E aí estaria, enfim, dentro dessa dimensão profundidade, as matérias de ordem pública e fundamentos relativos ao capítulo impugnado. Então, ainda que o recurso, as razões recursais não tratassem de todos os fundamentos, uma vez que eles tivessem sido colocados e discutidos pelas partes na instância inferior, o Tribunal de Quen poderia, sim, apreciar esses fundamentos. O professor Nelson Neri, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele entende que o efeito devolutivo estaria totalmente relacionado ao princípio dispositivo. Então, ele não vislumbra essa dupla dimensão, ele entende que o efeito devolutivo é apenas o que a parte coloca nas suas razões e que a devolução da matéria de ordem pública nada teria a ver com o efeito devolutivo, porque não se trata de princípio dispositivo. Então, a matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, ela é devolvida pelo efeito translativo. Então, não há uma correspondência exata entre a profundidade do efeito devolutivo do professor Barbosa Moreira com o efeito translativo do professor Nelson Neri. Na minha dissertação de mestrado e no artigo que eu escrevi depois sobre o tema, eu usei essa dupla dimensão do efeito devolutivo para poder tratar dos limites da devolutividade dos recursos excepcionais, como eu vou abordar em instantes. Com relação a essa distinção entre tribunais de cassação e tribunais de revisão, para que a gente não perca muito tempo aqui com um apanhado histórico, eu acho que basicamente a gente pode dividir os tribunais de cassação e de revisão com relação à questão do rejulgamento. Tribunais de cassação, e aí tem como exemplos clássicos os tribunais da França, da Itália, da Espanha. No momento em que eles fazem o controle do direito, uma vez reconhecido que existe a violação ao direito, em regra, o recurso é devolvido para o tribunal ordinário para que a matéria possa ser rejulgada de forma ampla. Enfim, esse retrabalho que acontece ordinariamente nos países em que tem cortes de cassação, ele tem sido recentemente aí, eu falo 15 anos, mitigado em alguns países. E aí eu cito o artigo 627 do CPC francês e o artigo 384, item 2 do CPC italiano, que prevê a possibilidade da Corte de Cassação julgar a causa se toda a matéria fática já estiver delineada no acórdão. Então, e nas razões recursais. Então, assim,
estritamente, a Corte de Cassação deve se ater estritamente às razões do recurso, uma vez delineada a base fática do acórdão. É possível, sim, que seja feita o julgamento da causa. Mas são, enfim, ainda é tratado de uma forma um tanto quanto excepcional, mas já existe abertura na legislação desses países para isso. Os tribunais de revisão, e aí eu cito como exemplo o Supremo Tribunal de Justiça português e as 5 cortes superiores alemãs, e aí dentro do direito civil a BGB, e os nossos tribunais superiores são exemplos, como eu estava dizendo, de cortes de revisão, cortes superiores de revisão. Ou seja, uma vez identificado que houve a má aplicação do direito pelo tribunal de origem, o Tribunal Superior tem que julgar a causa. Então, não existe reenvio para o tribunal ordinário para julgamento da causa, exceto, enfim, nas hipóteses de provimento de recursos excepcionais, e aí puxando para a realidade brasileira, por erro em procedendo, identificada alguma nulidade e que o processo precise voltar para que essa nulidade seja sanada pelo tribunal ordinário. Então, assim, não é todo o provimento de recurso extraordinário ou especial que vai ensejar o julgamento da causa pelo Tribunal Superior. Isso não é automático. Essa fase de rejulgamento, ela pode ser que não exista. Se o pedido for pela declaração de nulidade do processo, por um vício que aconteceu, uma não produção de uma prova, ou enfim, a retirada da oportunidade da parte de se pronunciar sobre algum documento, enfim, algo que não seja possível de ser sanado na instância excepcional, vai existir, então, o reconhecimento dessa violação e o reenvio para o juízo competente, na hipótese de nulidade, onde quer que essa nulidade tenha sido identificada. Então, assim, mas não sendo o caso de reconhecimento de nulidades, de erro de procedendo, sendo o caso de erro de injudicando, via de regra, sim, cabe aos nossos tribunais superiores e às cortes de revisão, em geral, julgar a causa. Entendi. A terceira premissa... Deixa eu fazer só uma observaçãozinha aqui. Você me permite fazer uma observação? Claro, perfeitamente. Eu não sei se você já chegou a falar, no começo da nossa conversa, eu não sei se eu contextualizei um pouco aqui, que na verdade essa discussão que a gente está tendo, ela gira em torno da súmula 456 do STF, né? Que é justamente quando você trata desse efeito devolutivo. Eu sei que você vai falar nisso, é só para a gente contextualizar um pouco aqui, que na verdade é quando o STF, conhecendo do recurso, julgará a causa aplicando o direito às peças. Então, o que a gente discute aqui é esse efeito devolutivo, justamente como será o julgamento da causa, não é isso? Quais são a devolução? E também está no artigo 1034. É só porque eu gostaria de ter falado isso no começo, para contextualizar um pouco, eu não falei. Aí, assim, porque esse assunto, eu sei que para você é um assunto que flui fácil, mas, assim, eu tentei estudar um pouco agora para te acompanhar e realmente é importante que as pessoas estejam sempre voltando um pouco para o que é na prática, mesmo para eles consigam acompanhar essa discussão. Então, o que a gente trata aqui é o limite da devolutividade nos recursos, ou seja, de quais questões, quais matérias fáticas e de direito o Tribunal Superior poderá considerar ao julgar o nosso recurso excepcional. É por isso que você falou essa questão da Corte de Cassação, né? Isso, Corte de... Isso, exatamente. Entendi. Tá bom, eu quis contextualizar. Então, a ideia era meio que... Tá ótimo. Perfeito, perfeito. A ideia era meio que organizar um pouco essas premissas para a gente entrar aí nas minúcias do que seria esse rejulgamento. Então, certo. Primeira premissa, o que é o efeito devolutivo, quais seriam suas dimensões. Segunda premissa, qual é o papel de uma corte de cassação e de uma corte de revisão. Terceira premissa, e aí voltada especificamente para o direito brasileiro, quais são as peculiaridades dos nossos recursos excepcionais, peculiaridades estas delimitadas na Constituição Federal.
Porque enfim, a admissibilidade de um recurso ordinário, enfim, temos aí pressupostos intrínsecos, extrínsecos, tempestividade, cabimento, preparo, regularidade formal, enfim, além de todas desses requisitos, os recursos excepcionais têm as suas peculiaridades constitucionalmente previstas. E são elas a delimitação de hipóteses específicas de cabimento. Então, aí temos recursos de fundamentação vinculada, como, enfim, temos aí os nossos embargos de declaração também. Tínhamos nos embargos infringentes, mas, neste caso, nós temos um recurso de fundamentação vinculada com uma delimitação constitucional. Então, o artigo 102, inciso 3º e 105, inciso 3º, trazem as hipóteses nas quais são cabíveis a interposição de recurso extraordinário e especial, respectivamente. Duas exigências ainda previstas na Constituição dizem respeito, uma delas, à causa decidida, ou seja, o tribunal ordinário tem que ter se pronunciado sobre a questão de direito que vai ser objeto do recurso excepcional. Essa causa decidida normalmente é chamada de pré-questionamento. E o professor Nelson Nery Júnior costuma fazer uma crítica, porque ele diz que pré-questionar é questionar, é tratar, é um ato que depende da parte. Quem pré-questiona, quem questiona é a parte. O tribunal, na verdade, decide ou não decide. Então, no entender dele, a nomenclatura pré-questionamento, sendo equiparada à causa decidida, que é a expressão que consta do texto constitucional, estaria equivocada. Então, no entendimento do professor Nelson Nery, é uma observação que eu reputo tecnicamente correta. O requisito constitucionalmente previsto é a causa decidida e não o questionar da parte. Tem que haver uma resposta do tribunal. Daí porque, inclusive, se criou aí com o CPC atual a ficção jurídica, que já tinha uma abertura na súmula 356 do STF do pré-questionamento ficto, ou seja, a parte questiona, o tribunal não responde, se reputa como decidido. Mas isso vai ser assunto para outra conversa nossa, com certeza. Mas só para dizer que pré-questionar, semanticamente, é diferente de causa decidida. E o último requisito aí específico dos recursos excepcionais, constitucionalmente previsto, é a necessidade de indicação de uma questão de direito, ou seja, é necessária a indicação de uma violação a um dispositivo constitucional ou infraconstitucional, ou seja, nós estamos falando aqui de recursos de controle do direito. E aí, complementando o que eu falei sobre cortes de cassação e cortes de revisão, a gente sabe que nós temos aí nas cortes de revisão uma dupla função, que é a função nomofilática e a função diquialógica, ou seja, existe uma função de controle de direito e uma função de solução do caso concreto. A função principal dos recursos excepcionais, das cortes, ainda que sejam cortes de revisão, é a função de controle do direito. E sendo a função, enfim, de solução do caso concreto, uma função que atua como uma consequência, até porque, como eu falei anteriormente, existirão casos onde não vai ser possível, inclusive, o exercício dessa função diquialógica. Assim, existe uma controvérsia muito grande e também acho que pode ser, Dulce, uma questão para um outro papo nosso, essa questão de diferenciar a questão de fato de questão de direito. Perfeito. Assim, isso já rendeu, enfim, muitos artigos e trabalhos acadêmicos para um exercício aí muito grande na diferenciação entre um e outro. Mas eu acho que, assim, a professora Tereza Arruda Alvim, ela tem um artigo sensacional sobre o tema e no livro dela sobre recursos excepcionais, ela coloca também que, na verdade, é muito difícil você ter uma questão exclusivamente de direito e uma questão exclusivamente de fato. Então, um critério aí razoável, principalmente para que a gente não fique perdido na prática, seria ver onde que está o foco do raciocínio do juiz.
se é entender melhor como um fato aconteceu ou se entender melhor o alcance da norma. E aí será possível dizer se é uma questão predominantemente de fato ou uma questão predominantemente de direito. Eu acho esse critério trazido por ela muito pertinente, muito razoável, e ela faz um destaque que, apesar de, infelizmente, não ter acolhimento na jurisprudência, é um destaque que eu acho que enfim, seria essencial e deveria ser levado a efeito nas cortes superiores, que quando se questiona a operação de subsunção... Isso, eu ia até falar nisso agora. É uma questão de direito. De direito. Porque como no caso que a gente viu na reclamação, a nossa discussão da reclamação no encontro passado, de certa forma, a parte alega que há uma subsunção equivocada, um encaixe, seria uma questão de direito, não de fato, né? Eu até Exatamente. quando eu estava estudando isso. Exatamente. Quando o recurso questiona a operação de subsunção feita pelo tribunal de origem, é uma questão predominantemente de direito, já que essa operação de subsunção é a base do raciocínio jurídico. Os tribunais superiores, e aí eu foco mais até no STJ, porque eles têm tentado desenvolver na sua jurisprudência critérios deles, mas pelo menos critérios mais objetivos, para que a gente já tenha uma ideia se o nosso recurso vai ser admitido ou não. E o critério que o STJ vem construindo é no sentido de que o recurso da parte não pode contrariar a base fática do acórdão recorrido. Ou seja, os fatos, tais como foram consignados pelo tribunal de origem, não podem ser contrariados para que o direito alegado pelo recorrente seja aplicado. Então, ou seja, o recorrente tem que partir da mesma base fática consignada pelo tribunal local para pedir a aplicação de direito diverso. Ou seja, não são admitidos recursos especiais com relação a fatos controvertidos, ou seja, se a parte quer controverter algo nas razões do seu recurso especial, esse recurso provavelmente vai esbarrar na súmula 7 do STJ. O que o STJ admite é a requalificação jurídica de um fato incontroverso, ou seja, na linha do que eu estava dizendo, partindo da base fática consignada pelo tribunal local. Se a parte pretende dar uma outra qualificação jurídica, por exemplo, o contrato é ou não é de representação comercial, ou seja, pode, se o tribunal local consignou que havia uma relação contratual e qualificou aquela relação contratual como representação comercial, o que pode o recorrente partindo dessa base fática, ou seja, existia uma relação contratual, minha relação contratual não é de representação comercial, é um contrato de prestação de serviço. Não se aplicaria a lei de representação comercial, ou seja, você pode dar uma outra qualificação jurídica ao fato que foi consignado pelo tribunal local. Isso é como o STJ vem definindo essa distinção entre questão de fato e questão de direito. Ainda que eu entenda que o raciocínio da professora Tereza Arruda Alvim esteja mais adequado ao conceito. Bem, estabelecidas essas premissas, eu acho que agora eu posso começar a adentrar na questão de como se opera o julgamento de um recurso excepcional. E aí, o que eu queria explicar para vocês e assim, acho que até uma analogia que, enfim, eu não tive, a inovação não é minha, a criação não é minha, mas alguns doutrinadores, para explicar esse faseamento aí no julgamento dos recursos excepcionais, fazem uma comparação com a rescisória. É muito importante isso, Ingrid. Ajuda muito isso. Fácil. Vale a pena explicar. E o próprio Flávio Yarchel, quando vai falar da rescisória no livro dele, e ele vai explicar esse triplo juízo na rescisória, a admissibilidade, juízo rescindente, juízo rescisório, ele faz uma remissão ao julgamento dos recursos excepcionais. Então, aí eu posso colocar aí como doutrina que faz essa comparação nesse faseamento, o Flávio Yarchel, o Nelson Nery Júnior e o Barbosa Moreira. Então, eles explicam
que o julgamento do recurso excepcional possuiria esse faseamento triplo, onde a terceira etapa, como eu expliquei, não necessariamente acontece. Então, você teria uma primeira fase, que é o juízo de admissibilidade, tal como ocorre numa ação rescisória. Um juízo de cassação, ou seja, o momento em que o Tribunal Superior vai verificar se a violação ao dispositivo constitucional ou infraconstitucional elencado nas razões recursais existiu ou não existiu. E uma vez reconhecida a existência de violação, existiria uma terceira fase, que é a fase do rejulgamento. Então, assim, só recapitulando para ficar claro. Recursos excepcionais, triplo juízo. Primeiro, juízo de admissibilidade. Precisa ser verificado se aqueles requisitos constitucionais foram atendidos ou não. Segunda fase, juízo de cassação, ou seja, considerando que temos uma questão de direito que foi expressamente decidida pelo tribunal ordinário e sobre a qual eu alego que existe uma violação a uma determinada norma constitucional ou infraconstitucional, o Tribunal Superior vai verificar se essa violação existiu ou não. Se a violação não existiu, negado o provimento ao recurso, mantido o acórdão recorrido. Com o devido efeito substitutivo, porém, mantido o acórdão recorrido. Não existe fase de rejulgamento. O reconhecimento, enfim, da conformidade do acórdão recorrido com a lei, com a Constituição ou com a lei infraconstitucional, na verdade, o Tribunal Superior não vai precisar fazer uma nova apreciação da causa. Ele ainda que em juízo de mérito, ele ainda está, enfim, preso à verificação da questão de direito. Se uma vez reconhecida que existe a violação à norma constitucional ou infraconstitucional, esse acórdão é cassado. E aí que existe a diferenciação da Corte de Cassação para a Corte de Revisão. Numa Corte de Cassação tradicional, nesse momento é feito o reenvio. Cassado o acórdão, reconhecido que o Tribunal violou uma determinada norma jurídica, o processo volta para o Tribunal Ordinário, que deverá rejulgar a causa com a ressalva de que ele não pode aplicar aquela determinada norma ou que ele fez uma aplicação equivocada de uma determinada norma. Então, uma Corte de Cassação, ela sempre manda devolver. Ela sempre via de regra, sim. Fora aquelas, entre aspas, recentes alterações legislativas a que eu me referi no início, que permitem, em hipóteses excepcionais, o rejulgamento. Mas, assim, uma atividade típica de uma Corte de Cassação é reconhecida violação à norma, alegada pelo recorrente, o processo volta para o Tribunal Ordinário, que aí, considerando a ordem dada pelo Tribunal Superior, vai rejulgar a causa, corrigindo a aplicação do direito. No Tribunal de Revisão, né, na Corte Superior de Revisão, como são as cortes brasileiras, esse juízo de rejulgamento é feito pelo próprio STF, pelo próprio STJ. E aí, voltando ao ponto que você me chamou a atenção mais cedo, isso que a gente precisa entender. Qual é o limite desse rejulgamento? Porque os tribunais superiores, eles assumem esse papel de rejulgar, né? Sim, porque... deixa claro que eles vão rejulgar, mas... A Constituição... Porque eles não vão devolver sempre. Isso. Eles não devolvem sempre. Então, na medida que assumem essa função de rejulgar, como será esse julgamento? O que é que eles vão poder se basear para fazer efetivamente esse julgamento, não é isso, Ivi? Isso. A Constituição, na verdade, é que diz aos tribunais superiores que eles têm esse dever de julgar. Porque quando fala no inciso 3º, julgar as causas decididas pelos tribunais ou, enfim,
pelos tribunais ordinários, em síntese, a Constituição diz que nós temos cortes de revisão. E a Constituição diz que é um papel do Tribunal Superior julgar a causa, depois de reconhecida essa violação a uma questão de direito. Oi, Ive, partindo disso que você acabou de falar para a gente, eu posso dizer que as cortes, elas não são simplesmente de cassação, elas são efetivamente de julgamento, elas julgam. Sim. Às vezes a gente tem essa dúvida de dizer, nossa corte aí a gente gostaria que a corte se preocupasse só em definir, uniformizar o direito e não ser uma corte de efetivamente julgamento, mas a nossa, efetivamente ela julga, não é isso? Exatamente. Eu não posso dizer que ela é só de cassação. Não, e menos ainda, na minha humilde opinião, ela não é uma corte de criação de teses. Na verdade, a gente não pode se afastar da ordem que a Constituição deu às cortes superiores de julgar. Então, assim, e aí, enfim, até um pouco do que a gente discutiu no nosso encontro passado, né? Você não pode tirar dos tribunais superiores a competência para julgar o caso. Entendi. Como foi feito pelo 1030, parágrafo 2º, que falamos no encontro passado. Porque a Constituição diz que uma das funções dos nossos tribunais superiores é julgar o caso. Eu estudando agora pelo livro da professora Tereza, ela fala um pouco dessa questão dessa função uniformizadora. Mas, enfim, ela tem essa função de julgar realmente, né? Sim. Bem, com relação a esse limite do rejulgamento, nós temos a Constituição, que diz que tem que julgar o caso, temos uma súmula do STF da década de 60, é uma súmula de 1964, que é a súmula 456, que diz que uma vez admitido o recurso, o tribunal julgará a causa aplicando o direito à espécie. Ou seja, está tudo errado na redação dessa súmula. Primeiro, porque até de acordo com o que a gente acabou de falar, tecnicamente, não é só admitido o recurso, vai haver o julgamento da causa. Admitido o recurso e provido o recurso, cassando o acórdão recorrido, o Tribunal Superior julgará a causa. E aí depois vem uma bendita expressão, conceito indeterminado, vago, dizendo aplicando o direito à espécie. O que cargas d'água é aplicar o direito à espécie. Enfim, e aí a gente tem todo o problema de criação de uma súmula que deveria servir para pacificar a orientação do tribunal com relação a um determinado entendimento, que traz um conceito indeterminado e, no final das contas, permite uma fluidez, acho que um tanto indesejada, talvez, para o papel de uma súmula, porque o STF, como eu ainda vou falar rapidamente, mudou de ideia algumas vezes com relação ao que significa aplicar o direito à espécie. Mas, enfim, vamos ao que interessa. O que é, né, aplicar o direito à espécie? E, só terminando, temos uma norma recente, né, 5 anos para cá, que é o 1034, do Código de Processo Civil de 2015, que repete as mesmas atecnicidades da súmula. Ive, a súmula, ela fala o STF conhecendo do recurso extraordinário. Isso, e não conhecendo e provendo. Admitido. Isso. Às vezes, a gente tem uma discussão que eu também não vou tratar, que é aprofundar aqui, mas talvez faça algum sentido lhe perguntar isso. Quando a gente vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, muitas vezes a gente não sabe o que deve prevalecer. Porque muitas vezes aquele recurso ele não tem a menor condição de ser admitido, ele não atende os pressupostos básicos para que seja assim, ele esbarra numa súmula 7, numa súmula 735, por exemplo. Então, será que tem o conhecido não é menos do que o admitido? O admitido eu não já estaria aí. Quando ele usa essa expressão admitido, já não é quando a gente remeteu o processo, admitiu realmente o recurso, ele já passou
ele ultrapassou todas os óbices. Porque a gente muitas vezes tem dúvida quando o recurso não ultrapassa os óbices e a gente, por exemplo, quer aplicar uma temática. Se um recurso é interposto e ele esbarra na súmula 735, eu posso aplicar uma temática? Então, acontece muito isso, sabe? E a gente Sim. vai prevalecer. E aí eu Esse penso que quando ele fala que problema... é admitido, é que ele já superou todas esses óbices. Sim, isso eu concordo com você. Com relação à questão que você colocou de conhecer e de admitir, e com relação a essa questão de o que que eu vou olhar, se eu vou olhar os requisitos de admissibilidade ou o tema, eu acho que com relação a esse último pedaço, a redação do 1030 que, na verdade, cria uma confusão, porque quando ele coloca lá 1030 inciso 1, 2, 3, 4, 5, faz parecer que existe uma ordem ali preferencial, ou seja, você vai ver se existe o Verdade. tema para depois realizar o juízo de admissibilidade. Eu, particularmente, entendo, e nisso aí eu sou acompanhada pelo professor Eduardo Arruda Alvim, que não é equivocado achar que a ordem daqueles incisos vai ditar a ordem de como se faz um juízo de admissibilidade de um recurso, porque não adianta nada se sobrestar um recurso que não É. trata de uma questão de direito. Não Isso. adianta Imagina, nada. imagina, Iri, um recurso que esbarra na súmula 284. E como é que eu vou aplicar matemática? Comum. Aí, quando eu vi a redação do 1034, eu já pensei assim, não, mas o 1034 já admitiu, então já está no julgar porque já foi admitido. Então, na minha, Sim, mas faz isso com sentido essa certeza. redação. E isso eu Sabe? concordo com você. O que eu acho que o 1034 e a súmula 456 foram atécnicos é que eles pulam do admitido para o rejulgamento. Então, assim, a redação da súmula e a redação da norma não deixam claro esse triplo juízo. A gente tem um recurso admitido, um recurso provido para cassar o acórdão e depois um rejulgamento. Ah, Então, assim, entendi. na redação do 1034, essa tripartição que eu coloquei agora não fica clara. O que dá para Entendi. entender ali pela redação é que existe uma bipartição, ou seja, se o recurso Eu é entendi. Você está me admitido. explicando agora, eu estou vendo isso, mas na minha cabeça, realmente, eram dois momentos. Então, assim, e eu acho que pro que eu vou defender com relação às limitações constitucionais e os limites do rejulgamento, é muito importante adotar essa tripartição. Ou seja, até onde vai o exercício da admissibilidade e o exercício da função de controle do direito, e onde acaba a função de controle do direito e começa a função de julgamento da causa. Então, assim, a função de controle do direito só termina no momento em que o Tribunal Superior reconhece a violação à norma constitucional ou infraconstitucional, a depender do tribunal. Sim. Então, nós temos aí Constituição, súmula 1034, caput, parágrafo único. O 1034, parágrafo único, já dá uma pista aí de como vinha se posicionando a doutrina e diz um pouco aí da jurisprudência oscilante do STJ. Porque o que o 1034, parágrafo único diz? Que enfim, admitido o recurso, esse julgamento, esse rejulgamento compreenderia a apreciação de demais fundamentos que eventualmente não estivessem nas razões recursais, mas que fossem atinentes ao capítulo impugnado. E aí, enfim, a Tereza, a Rudalvin e o Fred Dias Júnior encaixam aí a possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública que não tenham sido pré-questionadas. E aí eu vou voltar para o nosso juízo tripartido. Ou seja, na fase de admissibilidade do recurso especial e na fase do juízo de cassação, o Tribunal Extraordinário, enfim, excepcional, ele está exercendo a função de controle do direito. Então, até ser reconhecido que houve uma violação a um dispositivo constitucional ou infraconstitucional,
não se pode desgarrar dos requisitos constitucionalmente previstos a que eu me referi no início da minha fala. Então, sim, temos que estar apegados àquelas hipóteses de cabimento que devem estar devidamente descritas nas razões recursais. Sim, a matéria tem que ter sido apreciada, enfrentada pelo tribunal ACO, e sim, tem que ser uma questão de direito. Então, os limites constitucionais, eles vão até a fase 2. Na fase 3, que é a fase de rejulgamento, é a fase de julgamento do caso. Então, na fase de julgamento do caso, o tribunal excepcional, o tribunal superior, ele se comporta, a depender da doutrina, de uma forma um pouco mais parecida com um tribunal ordinário. Então, questões que não foram suscitadas nas razões recursais, eventualmente, até porque não foram decididas pelo tribunal de origem, poderão ser apreciadas nesse juízo de rejulgamento. E aí eu vou te lembrar do exemplo que a gente conversou essa semana, antes aqui do nosso encontro. Eu tenho um recurso, por exemplo, que alegou uma ilegalidade com relação ao termo ACO de incidência de juros, ou seja, enfim, uma determinada empresa foi condenada a pagar um valor de indenização ao autor por um acidente com um veículo. Foi reconhecido pelo tribunal ACO que houve falha no veículo, no equipamento, enfim, freios, o que seja, airbag, e essa empresa foi condenada a pagar um pensionamento, dano moral, etc., e condenou a empresa ao pagamento de juros a partir da citação. A parte até que ganhou substancialmente, né, o caso interpôs um recurso especial para dizer que teve violação ao artigo 398 do Código Civil, que diz que, em se tratando de ato ilícito, o termo inicial dos juros é a data do evento danoso. E aí citou também a súmula 54 do STJ. Então, a questão de direito enfrentada devidamente, até porque foram apostos embargos de declaração, pedindo que o tribunal se manifestasse sobre essa norma, sobre o entendimento consolidado sobre o STJ. O tribunal deu aquela resposta padrão que a gente já conhece, de que não tinha omissão, que a parte, na verdade, estava querendo mudar o entendimento do tribunal, que os embargos não eram a via correta para que isso fosse feito. Interposto o recurso especial, aí teremos um juízo de admissibilidade, ou seja, foi apontada a violação a uma norma infraconstitucional? Sim. O tribunal se pronunciou sobre a questão? Sim, porque ele, na medida em que disse que o termo inicial, expressamente, a citação, automaticamente se afastou a possibilidade de reconhecimento daquele incidente como ato ilícito e aplicação do 398 do Código Civil. É uma questão de direito? Sim, estamos decidindo aqui a qualificação jurídica do acidente. Se foi uma relação contratual, vítima-carro, apesar de que a vítima, nesse caso, faleceu, então a autora era a esposa da vítima, daí porque a alegação de que não havia relação contratual entre o direito dela à indenização perante o fabricante do carro. Então, a requalificação jurídica daquele ato como um ato ilícito, razão pela qual os juros devem incidir do evento danoso. Então, vamos supor que a chance de provimento desse recurso seja enorme, já que o que ela está pedindo, a parte está pedindo, está alinhado com a súmula do STJ. Então, foi feito esse juízo de admissibilidade, vai ser feito aí o primeiro juízo de mérito e o acórdão do tribunal de origem vai ser cassado. Ou seja, vai ser reconhecido que houve uma má aplicação da norma infraconstitucional e que deveria, sim, ser aplicado o 398 do Código Civil. Só que, nesse juízo de rejulgamento,
Se o tribunal perceber, verificar que existiu, por exemplo, prescrição, que de alguns anos para cá, desde o do Código Antigo ainda, é uma matéria que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, se for verificado que existe prescrição, a prescrição vai poder ser reconhecida nesse juízo de rejulgamento. Porque, de acordo com o artigo 1034, parágrafo único, são devolvidos os fundamentos relativos àquele capítulo impugnado. E aí eu volto ao que eu falei no início sobre efeito devolutivo, volto ao que o Barbosa Moreira disse, de que a profundidade do efeito devolutivo, ou seja, dentro do capítulo impugnado, que é a extensão, a profundidade engloba fundamentos outros que não foram pré-questionados com relação àquele pedido, né, aquele pedido delimitado pela extensão do efeito devolutivo, e matérias cognoscíveis de ofício. Até também tem a questão do artigo 485, né, Ive? Isso, exatamente. O artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil diz que essas matérias cognoscíveis de ofício, elas podem ser conhecidas em qualquer instância. Então, assim, o que só reforça que o conhecimento de matérias de ordem pública não pré-questionadas pode acontecer neste juízo de julgamento da causa e nunca antes desse juízo. O que você defende é que pode acontecer nesse momento, mas, tipo assim, no primeiro juízo de admissibilidade, que é onde eu trabalho, jamais, a gente jamais poderia. Então, é rigidez, não pode conhecer de ofício matéria de ordem pública. Isso. Questionamento também é rigidez total, ou seja, tem que estar pré-questionada nesse momento. Eu estou, inclusive, te perguntando isso, porque muitas vezes o recurso especial, a questão não está devidamente pré-questionada, mas a hipótese seria de aplicação de uma temática, e aí não pode aplicar tema. Não, inadmite. Inadmite. Concordo. Não dá para aplicar o tema num recurso que... É isso, eu entendo que o 1030 ali fez uma ordem meio às avessas. Mas você sabe que acontece muito, de repente... Acontece muito desse recurso ser inadmitido, subir via 1042 e o STJ devolver apontando um tema. Enfim, na verdade, mas, enfim, aí já vai aquela do cara crachá, né? Porque... Mas, assim, só para separar, pessoal, nesse primeiro momento, o que você defende é no segundo momento. Na verdade, um terceiro, né? No terceiro. momento. No terceiro, É porque eu fiquei na dúvida um pouco de ver dois, mas um terceiro, como você defende, estou entendendo. Por exemplo, se nesse caso que eu te falei dos juros, se a parte contrária, por exemplo, quisesse alegar, a parte que perdeu substancialmente, né? E eventualmente quisesse recorrer para dizer que não é o caso de indenizar, ou, enfim, dizer que não houve falha do veículo, como o acórdão do Tribunal de Origem não se pronunciou sobre a prescrição, se eventualmente essa empresa alegasse prescrição nas razões do recurso especial, esse recurso não pode ser admitido, porque no juízo de admissibilidade se exige o pré-questionamento. Assim como para a realização desse primeiro juízo de mérito, ou seja, para a identificação da existência ou não de violação. Então, assim... É muito bom, fica bem esclarecedor, Ivi. Eu fiz isso estudando, eu fiz meio que uma linha do tempo, sabe? Para poder botar exatamente onde cai isso que você está falando. Exatamente. No dia que eu defendi a minha dissertação de mestrado, eu desenhei também. Boa, ajuda. Mas, assim, a doutrina... eu não sei se dá para a gente dizer majoritária, porque a doutrina se divide muito. Porque, por exemplo... os professores Cássio Scarpinella Bueno e Rodolfo Mancuso, eles entendem que nesse juízo de rejulgamento, ainda que eles não neguem, não com essa divisão assim tão demarcada, mas ainda que eles não neguem
a existência de um juízo de rejulgamento, eles entendem que esse rejulgamento estaria preso ao que estivesse nas razões recursais. Esse é o entendimento deles. Como eu já falei, os professores Fred Didier e Teresa Arruda Alvim, eles são exemplos de uma parte substancial da doutrina que admite a apreciação de outros fundamentos de direito, eventualmente não pré-questionados nessa fase de rejulgamento, desde que atido ao capítulo impugnado. E desde que matéria de ordem pública, né? Isso. E conhecimento. Porque um dos argumentos é como é que eu posso julgar e afastar uma matéria de ordem pública. Então, assim, não tem como é que você vai julgar e se afastar disso, né? Nesse momento que você está... Isso. Agora, o que eu defendi... Mas você defende mais um pouco, né? Exatamente. O que eu defendi na minha dissertação de mestrado, e defendo até hoje, vai na linha do que é defendido pelo professor Nelson Nery Júnior. Segundo o professor Nelson Nery Júnior, nesse juízo de rejulgamento, uma vez que, como eu bem falei, a função constitucional de controle de direito já está exaurida, esse juízo de rejulgamento, nesse momento, os tribunais superiores exerceriam o papel de um tribunal ordinário. Então, seria possível, além de apreciação de matérias de ordem pública, não pré-questionadas, e além de apreciação de fundamentos que não entraram nas razões recursais também por ausência de pré-questionamento, fundamentos de direito, seria possível a correção de premissas de fato equivocadas e pronunciamento sobre fatos e provas sobre os quais o acórdão recorrido não se pronunciou. Ou seja, nesse momento, exaurida a função de controle do direito, o julgamento só seria um julgamento completo, só seria um julgamento correto, talvez, se o tribunal tudo que está nos autos. Sim, claro, o limite é o que está nos autos, o que foi discutido. É como se fosse aplicado, Dulce, o 1013, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, que eram os nossos antigos 515, o nosso antigo 515, parágrafos 1º e 2º. Ou seja, existiria aí uma devolutividade ampla. Esse posicionamento, como eu te falei, ele é bem minoritário, é uma parcela pequena da doutrina, ainda que muito importante, no meu entender. Enfim, o professor Nelson Nery defendeu um entendimento desse, eu acredito que a gente já tem um referencial teórico muito substancial. Eu entendo que é bem minoritário, mas entendo que é o entendimento doutrinário que mais preenche a função de corte de revisão dos tribunais superiores, aqui melhor atende à função dialógica das cortes superiores. E, assim, só para fechar o meu raciocínio, eu queria explicar que, com relação à jurisprudência, e aí eu destaco particularmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando da edição da súmula 456, os julgados do STF, na época, e aí é o que eu digo, o problema da gente ter uma súmula com um conceito vago. Na época em que a súmula foi editada, o que se entendia como aplicação do direito à espécie é exatamente esse entendimento que eu estou defendendo aqui para vocês. E aí eu trago como exemplo, eu até anotei aqui, na verdade, eram vários durante a década de 60 e até o início um pouco da década de 70, esse era o entendimento que predominava no STF, mas eu menciono aqui o recurso extraordinário 79.361 de Goiás. Esse foi um dos casos indicados aí pelo STF como precedentes na criação da súmula. E nesse acórdão, o ministro Bilac Pinto ele fala exatamente
enfim, ele argumenta de uma forma que eu concordo muito. Ele diz, como que o STF, quando for julgar a causa, ele vai julgar menos que um tribunal ordinário? Então, assim, se ele tem o poder de fazer o controle do direito, de dar a última palavra sobre a interpretação de uma determinada norma jurídica, como que, ao julgar o caso, ele vai ficar amarrado a uma base fática eventualmente equivocada, construída por um tribunal inferior? Uhum. Então, assim, de fato, com todo respeito à doutrina massiva que discorda desse posicionamento, colocar essas amarras na função rejulgadora de uma corte de revisão é, permitir que o julgamento seja um julgamento mitigado, seja Eu um entendo. julgamento, enfim, amarrado. Não É é um como você julgamento. falou, ele estaria julgando menos, ele estaria julgando Isso. a qualidade, né? Porque ele não está considerando. Sim, ele não poderia considerar um documento no processo que daria um desfecho diferente para a causa, Estranho. que foi negligenciado eventualmente pela instância inferior. Por exemplo, eu já tive casos de ter uma prova técnica, tem um caso super emblemático com relação a uma patente, que a prova técnica foi favorável e essa prova foi desconsiderada pelo tribunal ordinário, enfim, numa matéria eminentemente técnica, a gente teve uma decisão desfavorável com base em prova testemunhal, sendo desconsiderada a prova pericial. Uhum. Enfim, se esse entendimento que eu defendi aqui fosse um entendimento majoritário, uma vez reconhecida a violação às normas que a gente elencou no recurso especial, o Tribunal Superior poderia sim fazer a reavaliação dessa prova e entender sim que a prova técnica tem um peso numa questão de patente muito maior do que o depoimento de testemunhas, que Uhum. foram colegas do suposto inventor. Entendi. No STJ, a gente tem uma jurisprudência muito oscilante. Não chegou a ter um momento de ter uma interpretação parecida com essa que eu defendo. Eu acho que, na verdade, tem um julgado do Eduardo Ribeiro, que é bem paradigmático. Foi o recurso especial 5178 de São Paulo. Nesse julgamento, foi reconhecida a possibilidade de uma devolução ampla, mas assim, ele é bem isolado. E existem inúmeros julgados do STJ. Eu acredito que não dá para dizer se existe um posicionamento predominante, mas assim, eu cheguei a fazer uma pesquisa, uma varredura pente fino mesmo na jurisprudência do STJ. Eu achei inúmeros julgados que vão na linha do que diz Esse o teu raciocínio. 1034, permitindo a apreciação de matéria de ordem pública, ainda que eles façam o que eu te falei, né? Nos acórdãos existe essa imprecisão técnica, né? Eles falam admitido recurso especial, eles admitem a possibilidade de apreciação de matéria de ordem pública não pré-questionada, mas eles não falam admitido e provido para cassar o Entendi. acórdão recorrido. E tem julgados, inclusive, da Corte Especial nesse sentido. Eu anotei aqui os embargos de divergência 11.44.667 do Rio Grande do Sul, é um julgado recente até. Eu tenho vários outros julgados mais antigos, mas eu trouxe esse que é de 2018, da Corte Especial de Relatoria do ministro Félix Fischer. E tem um acórdão também da primeira turma, também de 2018, agravo interno no recurso especial 145.1044 de Pernambuco, de relatoria do ministro Gurgel, que também vai nesse sentido. Mas assim, eu trouxe dois para não ficar aqui falando, enfim, Com certeza, sendo sim. enfadonha com vários, mas assim, é o que eu te falei, não posso afirmar que esse é o entendimento que predomina na corte. Eu acho que a jurisprudência da STJ oscila muito. Assim, a depender da matéria, ou a depender do ano, a depender da turma, você encontra mais julgados nesse sentido, ou mais julgados no sentido da teoria mais restritiva, que eu falei que é Entendi. defendida pelos professores Cássio Carpinella Bueno e
Rodolfo Mancuso. Eu acho que eu talvez já tenha até me estendido demais, mas eu acho que era isso que eu queria colocar. Se você tiver, Dulce, qualquer questionamento, quiser me fazer alguma pergunta, saia justa aí, fica à vontade. Não, Ive, assim, foi muito bom estudar para a gente fazer, a gente estar aqui, para mim foi muito bom. Você falando essa questão do que consta no acordo, até eu parar agora, para realmente me dedicar um pouco mais a esse ponto, para a gente conversar aqui, na minha cabeça, com certeza, eu não fazia essa distinção desses momentos, como você me provocou para fazer. E aí, para mim, com certeza, os fatos têm que ser o que está no acordo. Mas, como você bem falou, é natural. No trabalho que eu faço, é assim mesmo. Eu poderia ir além do que está no acordo, não é isso? Nesse momento do juiz da admissibilidade inicial, eu jamais poderia ir além. Mas aí, nesse segundo momento de julgamento, é que você abre essa possibilidade, e é bom que fique bem claro isso. Mas aí, estudando agora, Ive, eu partindo da premissa de que imaginar que o Tribunal Superior só vai o que está no acordo. Vamos desconsiderar essa possibilidade dessa sua tese, certo? Então, vamos considerar que só está no acordo. E aí, eu gosto muito de alertar isso, porque realmente a gente pega muito acordo que não está completo. Muitos, 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 muitos. E aí eu achei muito interessante essa questão que eu vi que quais são os elementos essenciais da sentença e também do acordo. É uma fundamentação em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito, está lá no artigo 489. O parágrafo 1º do artigo 489, por qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, acontece muito de essa questão fática, que era muito importante para a parte no Tribunal Superior, ora, ela precisava que essa questão fática tivesse no acordo, porque senão ela vai esbarrar na súmula. Então, assim, o que é que acontece? O que é que a parte, que eu acho isso interessante, por isso que eu lhe falei, eu acho que tem que trabalhar muito em barra de declaração, tem que tentar arrumar o acordo. Então, assim, o que é que a parte tem que fazer? Se o juiz não fez constar argumentos fatos que iam mudar o entendimento dele, embargar, porque essa decisão não está fundamentada. Porque realmente o juiz não pode colocar numa decisão só os argumentos que ele reputa importantes. Porque é possível que ali tenham argumentos deduzidos e que ele não fez constar. Então, assim, uma saída, eu acho, sabe, Ive, como você possivelmente vai esbarrar na jurisprudência que vai exigir de você tudo que está ali no acórdão, você tem que fazer isso. Se não existe um fundamento muito importante e fato que você considera fundamental, você tem que embargar. Eu não sei o que é que você acha disso, sabe? Mas é uma questão que eu vejo que falta muita questão fática ali, e a parte deveria ter embargado, né? Não sei como é a opinião. É o que eu falei no início, né? Hoje a gente vai falar do confronto expectativa versus realidade. Exatamente. Sim, eu a jurisprudência do STJ oscila muito e a jurisprudência do STF atual adota pacificamente o entendimento mais restritivo. O ideal, sim, em chegar na fase 3 da tripartição do juízo de julgamento. Ele fica logo na segunda vista aí da vida, ele já vai ficar ali. Não, mas assim, como eu falei, tanto a fase de admissibilidade quanto a fase de cassação do acórdão, elas precisam que a matéria recorrida tenha sua base fática redonda no acórdão. Perfeito. Isso não é dispensado em nenhum dos entendimentos doutrinários e em nenhuma das fases, né, da jurisprudência e dos tribunais superiores. Então, assim, o juízo que você faz no TJ de Pernambuco é um juízo de admissibilidade. Então, você, de fato, não pode deixar de lado os requisitos constitucionais para, enfim, admitir ou inadmitir um recurso excepcional. Então, assim, o que a gente está falando é, depois que foi exercida a função de controle do direito
Aí sim, para que o Tribunal Superior pudesse julgar a causa, ele não poderia julgar baseado em eventuais equívocos de fato estabelecidos na base do acórdão recorrido, entendeu? Então, Entendi. assim, ele tem que considerar esses equívocos até o momento que o acórdão recorrido for cassado. Entendi. Ô, Ive, uma questão que eu não quero que a gente se estenda tanto aqui mais hoje, mas uma questão que eu queria te perguntar, que eu achei interessante, quando, voltando um pouco para aquela nossa discussão da reclamação, quando a Corte Especial do Tribunal, ela aplica uma temática supostamente equivocada, ali já não está mais no juízo de admissibilidade, é um juízo de mérito, é isso? Porque eu pensei nisso por conta da nossa discussão passada. Quando o tribunal fez um encaixe errado, ali não é mais admissibilidade, ali é aplicação do direito, é mérito. Você concorda ou não? Eu estou viajando. Então, essa questão de não conhecer de um recurso, porque Mas eu estou ele falando quando ele estaria... aplicou errado, entendeu? Aquela questão. Isso. Quando ele Mas está para no âmbito de aplicar aplicação errado, de temática, ele não está então, mais no. Ele tá aplicando o direito, não é isso? mas olha só, quando o tribunal local, quando você fala em aplicar temática, o que o tribunal local faz é: não conheço desse recurso porque o acórdão recorrido está alinhado com um tema X do STJ. É isso. Então, assim, no final das contas, esse requisito que foi feito, porque assim, vou usar o exemplo da repercussão geral. A repercussão geral, quando foi instituída por emenda constitucional, existia uma discussão com relação à natureza jurídica, né? Porque como se faz aí um juízo, né? O raciocínio é o mesmo. Vai ser o tribunal local teria que pegar uma decisão do STF, ou seja, tem repercussão, não tem repercussão, e analisar que se um tema suscitado nas razões do recorrente já tivesse a repercussão geral negada pelo STF, esse recurso não vai ser conhecido. No final das contas, a doutrina entendeu que isso seria requisito de admissibilidade, até porque o recurso extraordinário ele só teria cabimento se versasse sobre uma questão constitucionalmente relevante. Então, se a questão já foi considerada irrelevante ou reflexa pelo STF, ele não tem cabimento, porque a emenda constitucional disse que não basta o recurso extraordinário tratar de uma questão constitucional, tem que ser uma questão constitucionalmente relevante. O que está acontecendo agora com esse novo juízo de admissibilidade, trazido pela Lei 3.256 de 2015, é que foram incluídos requisitos por norma infraconstitucional cuja operação, né, de análise se assemelha a essa questão da repercussão geral, ou seja, o tribunal local vai avaliar se aquela questão constitucional ou aquela questão infraconstitucional, ela já foi julgada pelo Tribunal Superior e caso ela já tenha sido decidida, o seu recurso não vai subir. Então, assim, ainda que exista aí um componente de análise meritória, teoricamente, ele seria inadmitido por falta de cabimento. O problema é que não existe essa restrição na Constituição, como eu falei no nosso encontro da quinzena passada. Daí, porque eu entendo que essa retenção, esse não conhecimento do recurso não tem fundamento de validade na Constituição, a não ser na hipótese de repercussão geral. Mas quando se trava um recurso no tribunal ordinário, enfim, porque o acórdão ele está alinhado com o tema do STJ, ou porque ele está alinhado com a decisão de mérito em RE com repercussão geral reconhecida, o que se fez, na verdade, foi criar uma restrição ao cabimento de recurso por norma infraconstitucional. Entendi. Então, assim, eu entendo que o raciocínio é o mesmo que se faz com a repercussão geral. A diferença é que a gente não tem fundamento constitucional para essa restrição, entendeu? Entendi.
Entendi. E foi ótimo, assim, eu achei maravilhosa a sua explicação, gostei muito. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, eu não me sinto em condições de que, assim, eu acho que a argumentação é muito válida, realmente, entendeu? Eu entendi seu raciocínio, eu me preocupo um pouco, assim, quando a questão, na realidade, a gente vê, mas para mim está muito claro que a realidade que eu vivo é natural como eu vejo, assim, porque você está falando Sim, de um momento que não é um momento que eu vivo. Então, eu isso. acho que essa distinção é muito importante. Eu digo isso porque eu tenho certeza que tem vários colegas que trabalham com isso e isso não é tão claro assim como ficou para mim agora. Então, o que você defende Sim, num terceiro momento isso, entendeu? isso. Mas ótimo, pessoal. Foi adorei. Então, vamos ver se a gente continua aqui sempre fazendo outros encontros, né? E daqui a a gente vai estar aqui com vocês novamente. Vamos pensar aí um tempo. Quem quiser mandar alguma pergunta, Ivy ainda está sem Instagram, né? Pode mandar para o meu Instagram, que é Direito com Dulce Pontes. Pode deixar algum comentário, mandar mensagem, que tudo eu levo para ela e a gente vai estar aqui novamente conversando com vocês, né? Quer falar alguma coisa, Ivy, agora? Boa noite, Ah, eu né? queria agradecer a você, Dulce, pelo presente que você me deu de poder falar sobre Você esse também me deu um tema. presente, foi um presente estudar isso aqui. Eu adorei, eu adorei. Esse tema para mim é muito caro e assim, é ainda um tema, enfim, eu acho que ainda tem sido trabalhado bastante pela doutrina, até pela oscilação da jurisprudência. Eu espero que caminhemos aí, ainda que eu não vislumbre no nosso confronto expectativa versus realidade, ainda que eu não vislumbre isso num futuro próximo, mas eu espero que a gente consiga Mas caminhar. você tem que insistir, a gente tem que, quando a gente acredita, a gente tem que insistir, né? É verdade. Queria agradecer a todos que nos assistiram, que, enfim, façam contato conosco, seja pelo canal no YouTube, seja pelo Instagram da Dulce, com Isso. perguntas, sugestões de tema para Ajuda muito, nosso sugestões próximo de tema é muito encontro. importante, né? A gente estava pensando em falar a súmula 284 e questionamentos também, mas mandem sugestões, pessoal, viu? E boa noite para você, então. E Boa noite a todos, boa noite também para você, querida. Até o nosso próximo encontro. até o próximo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ivy.